campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Uma alegria nos encontrarmos aqui e vamos rogar a Deus a sua inspiração e ver a lição que nos cai no dia de hoje. E abrindo o Evangelho, cai para nós, dentro das instruções dos Espíritos, no capítulo Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, as instruções dos Espíritos intitulada Deixai vir a minhas criancinhas. O Cristo disse, deixai vir a minhas criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos, ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães, submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve a seu turno chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Este texto ele continua por ser bem extenso, mas o que nós lemos já nos permite refletir sobre esta lição, sobre este chamamento de Jesus. A todos nós que somos como crianças ainda espiritualmente, necessitados sempre do seu amparo, do seu amor, do esclarecimento que ele amorosamente veio trazer à humanidade. E nesses momentos que nós atravessamos hoje, muito mais, precisamos da sua presença junto de nós. Esta presença que jamais deixou de existir. O seu amor, a sua companhia sempre estiveram caminhando conosco. Nós é que nos afastamos em alguns momentos. Mas hoje percebemos a urgência de nós buscarmos a sua presença, de buscarmos as suas lições, como crianças de passos vacilantes nesses momentos de agora, onde nós atravessamos tantos desafios, onde enfrentamos tantas situações diferentes, muito diferentes daquilo que era a rotina do nosso dia a dia há algum tempo atrás. Nos encontramos vivenciando este tempo de transformação. São tempos de mudança, onde nós precisamos olhar para dentro de nós, buscando o significado de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, buscando meditar, aprofundar esses ensinamentos que são de todos os tempos. Nós percebemos, e a história nos mostra isto, que muitas coisas que os homens fizeram passaram. Modificaram-se leis, modificou-se a humanidade, mas o que o Cristo veio nos ensinar, isso jamais se modificou. E nós precisamos, neste momento, em que Ele nos faz novamente esse chamamento de amor, para que nos voltemos para estas lições, para que nós possamos olhar para dentro de nós,
perceber como nós nos sentimos nesses tempos de agora. Como é que nós estamos nos conduzindo diante destas situações? Como é que é o nosso comportamento diante de tantos desafios? E mais do que isto, ter a certeza da sua presença amorosa junto de nós, caminhando conosco. Que nós jamais duvidemos desta presença, que nos conduz, que nos inspira, que nos intui, que está sempre a nos mostrar o rumo certo, que nós jamais duvidemos disso, porque Ele sempre esteve presente, sempre estará. E nós, nesse afastamento, sentimos o medo, sentimos a dúvida, experimentamos a segurança, mas quando nos aproximamos do seu amor, tudo isso se dilui. Por isso, precisamos fortalecer em nós esta confiança. As experiências, elas virão porque elas são necessárias ao nosso aprendizado. Ninguém irá excluir do nosso caminho as experiências que nos farão crescer, que nos farão melhores. Mas para que nós tenhamos a coragem, a força, a esperança, não desanimemos, é preciso que nos aproximemos deste Mestre. É preciso que estejamos convictos desta caminhada que nós fazemos, desde o momento em que nós escolhemos estar nesta doutrina, desde o momento em que nós escolhemos caminhar com Ele. Ele que nos chama há muito tempo, há muitas encarnações Ele nos chama, incansavelmente. E agora nós estamos aqui. Nós estamos neste momento do mundo onde mais do que nunca nós percebemos esta separação do joio e do trigo. Mas não é essa separação entre nós, seres humanos. É a separação desses sentimentos dentro de nós. De tudo aquilo que muitas vezes nós acreditávamos em outras encarnações e lutávamos por coisas equivocadas. E que hoje nós precisamos separar isto dentro de nós. Entender que não nos serve mais o joio. Este joio que em nós se apresenta na forma do egoísmo, da vaidade, da maledicência, da brabeza, do inconformismo. Precisamos buscar este trigo. Precisamos fazer com que estas sementes germinem em nós, porque elas aí estão no nosso mundo íntimo, esperando uma ação nossa neste terreno, para que elas possam germinar. Para que um dia nós possamos ter a capacidade, a condição de olhar para a vida como Jesus, ao olhar um campo de trigo, ele enxergava já aquele campo todo ele já douradinho de trigo. E assim é o seu olhar para cada um de nós. Ele, quando nos olha, sempre, ele sabe que ali em nós estão essas sementes, as sementes do amor, da bondade, da esperança, da alegria de viver, mesmo num momento tão desafiador como esse. Ele sabe que ali estão as sementes, mas que cabe a nós fazermos germinar. O seu amor se derrama sobre nós sempre, adubando este solo da nossa alma, para que estas sementes elas possam germinar. Mas há o trabalho nosso, de arar esta terra, de arar o solo íntimo do nosso ser, e de lá arrancar este joio, e deixar com que o trigo, ele se desenvolva, ele cresça. Da mesma forma como esta lição, onde ele vem fazer esse chamamento a cada um de nós, como criancinhas ainda, de passos vacilantes, temerosos,
mas que nós temos que ter essa certeza que, embora possamos ser crianças espirituais, e por isso mesmo nós não estamos abandonados. O Cristo segura na nossa mão. O nosso Pai, que é Deus, segura na nossa mão e nos conduz neste momento tão desafiador para a humanidade. E relembramos também daquele instante do Mestre com os seus discípulos, também vacilantes, naquela barca, quando veio uma tempestade. E eles, cheios de medo, olharam para o Mestre e o que ele respondeu a eles naquelas aflições que eles se encontravam naquele momento? Ele disse: acalmai-vos, acalmai-vos, porque eu estou aqui. E assim é o nosso mundo, o nosso planeta. Ele está sob a orientação e os cuidados de Jesus, a quem Deus confiou esta tarefa. E por isso nós não devemos duvidar nunca. Devemos crer, devemos ter essa certeza no nosso coração que nunca, jamais estaremos ao abandono. E todas as circunstâncias que aí estão, é para que nós possamos sair desta infância da humanidade, dar um passo seguro na direção da nossa maioridade como espíritos. E ao atravessarmos todos esses momentos desafiadores que nos impulsionam na direção de um futuro melhor, nós possamos dar este passo com segurança, nós possamos dar todos os passos daqui em diante com a segurança daquele que sabe que o seu Pai, que o Mestre, que o nosso governador espiritual nos conduz pela mão. E ele, como este farol que guia toda a humanidade, ele vai iluminando este caminho e vai nos fazendo atravessar esta madrugada. Ainda percebemos esses pontos escuros, mas logo ali nós vamos perceber o raiar de um novo dia, o raiar de um novo momento nas nossas vidas, na vida da humanidade terrena. E assim nós somos convidados e desafiados a sermos melhores. Muitas vezes gostaríamos de fazer tantas coisas por aqueles que vemos próximos de nós, necessitados de tantas coisas no sentido material, às vezes não conseguimos. Mas isso não nos impede de ajudar com uma prece, de ajudar com pensamento de amor, com pensamento direcionado a Deus, porque tudo vem dele, tudo vem dele. Nós oramos e as forças que se movimentam com a oração sincera, ungida de amor, essas forças irão se movimentar e irão atender as necessidades não somente nossas, as necessidades de todos aqueles que Deus conhece melhor do que nós, as suas reais necessidades. Muitas vezes queremos ver atendidos nossos desejos, as nossas vontades, ainda de crianças, mas Ele atende às nossas necessidades, de espíritos imortais que nós somos. Numa caminhada, numa oportunidade que nós estamos tendo na reencarnação, abençoada oportunidade, que não foi a primeira, não será a última, mas que nós possamos aproveitá-la da melhor maneira possível, fazer o melhor que estiver ao nosso alcance, amando, perdoando, ajudando, socorrendo com uma prece, estendendo a mão, alcançando aquilo que nos for possível, porque não existe nenhum de nós que não tenha condições de ajudar, nenhum de nós.
Todos nós temos condições de ajudar, assim como necessitamos ser ajudados. Quando aquela prece de um irmão que nos ama, que nos conhece, ou que simplesmente lembrou de nós, quando ele direciona aquela vibração amorosa, de alguma forma nós vamos sentir, nós vamos receber aquela vibração, e ela será também a força que nos ajudará a caminhar, porque estamos todos unidos por este amor que nos criou um dia, este amor que nos deu a oportunidade de chegarmos mais uma vez numa encarnação, que não será a última, mas que traz para nós experiências neste momento presente que são imprescindíveis para a nossa melhora, para a nossa evolução espiritual. Por isso, nós só devemos agradecer a Deus por tudo o que recebemos dele, pela oportunidade deste corpo que é o instrumento do nosso espírito, pela oportunidade das experiências que já vivenciamos, por essas que vivenciamos agora, que serão superadas. Este momento será superado, como tantos outros já foram superados na história da humanidade, e nós continuaremos a caminhar. E um dia seremos chamados de retorno à espiritualidade, e a vida irá continuar. Esta é a grandeza, a beleza da criação divina, a nos mostrar que tudo são oportunidades. Neste plano terreno, na espiritualidade, onde nós nos encontrarmos, Deus está sempre a nos dar oportunidades. O Cristo está sempre a nos chamar, a nos orientar e a nos dizer que nós nos coloquemos nas suas mãos, dispostos a sermos úteis, dispostos a ajudar aqueles que não o conhecem, a conhecê-lo através de nós, a conhecê-lo através da nossa palavra, do nosso gesto, do nosso comportamento. Então, nós sempre, todos nós, teremos utilidade na obra de Deus. Como Ele quer que nós sejamos úteis, perguntemos a Ele. Nos recolhamos em algum momento em oração e vamos perguntar: Senhor, o que Tu queres de mim? Onde, como, de que forma eu posso ser útil? De que forma eu posso ajudar? E virá para nós essa resposta. Nós iremos sentir no nosso coração como nós podemos ser úteis. E assim iremos vencendo as nossas limitações, as nossas dificuldades. Iremos crescendo na direção de um amanhã melhor. Porque sempre o amanhã será melhor. Muito embora, às vezes, a gente possa pensar que não, mas não é verdade. Porque quem está no comando de tudo é Deus. Ele sabe de tudo que nós necessitamos, mesmo antes de nós pedirmos. E Ele nos chamou nesse momento, nesta encarnação, neste momento do mundo, para que nós possamos contribuir de alguma forma. Está tudo certo. Estamos no momento certo, estamos no lugar certo e precisamos rogar a Deus que nos inspire a fazer o que é certo. Era isso, meus irmãos, que nos veio como uma forma de reflexão. Que Deus sempre nos ampare, nos proteja, nos oriente, nos intua, para que nós possamos tomar sempre a melhor decisão. Que assim seja. Então agora nós vamos passar para o nosso instante de preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes
para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz, assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site